hoje nós vamos falar da dificuldade que a maioria dos terapeutas, eu acredito que isso é em qualquer área, né? Eu vou focar nos terapeutas sistêmicos, mas a maioria dos terapeutas tem uma dificuldade de cobrar pelos seus atendimentos. Então hoje o encontro ele vai estar baseado nesse assunto. O nome dessa live é Atendimento Terapêutico Não é Caridade. Nós vamos falar dessa questão aí da dificuldade do atendimento, de cobrar, né? Porque assim, eu acredito que a maioria dos terapeutas, eles precisam encarar que o ajudar, servir, também é trabalho, né? Por que será, né, que é tão difícil para o terapeuta, não necessariamente só um terapeuta sistêmico, por que será que é tão difícil para o terapeuta para ele cobrar pelos seus atendimentos, né? Fica aí aquela ilusão, né, de que, nossa, eu estou ajudando o outro, se eu estou servindo, se eu estou ajudando, eu não posso cobrar. Faz sentido isso para vocês? Eu vejo muito isso, né? Semana que vem eu começo uma nova mentoria com um novo grupo. E antes de fazer a mentoria, eu sempre gosto de fazer uma pesquisa para estar medindo como que é esse mercado e para ver qual que é a principal dor daquele facilitador em constelação e início de carreira. Ontem eu fiz um vídeo, né? Eu ia fazer uma live, mas por conta da instabilidade aqui do Instagram, eu acabei fazendo um vídeo. Eu publiquei o vídeo tanto no canal do YouTube quanto aqui no IGTV, falando do medo, que foi um assunto que apareceu bastante na pesquisa, né? O medo de atender. Aí ontem a gente falou bastante do medo. Se você perdeu a live de ontem, eu te convido a ir lá no IGTV, conferir a live de ontem, porque isso tudo vai fazendo parte de uma construção, né? Porque no final, na sexta-feira, eu quero que você já fale, Cris, eu acho que eu consigo, a partir das suas dicas, a partir do conteúdo que você trouxe, eu acho que eu já consigo estar encaminhando aí para os meus atendimentos. Então ontem identifiquei o medo, e a gente falou do medo, e um outro assunto que aparece muito também nessa pesquisa e que eu vejo que é uma dor recorrente é a dificuldade de cobrar, né? Então assim, as pessoas elas não sabem cobrar, não sabem precificar, não sabem às vezes ela não sabe também nem como divulgar o trabalho. E se a pessoa chega, né, querendo atendimento, ela fica lá, e agora? Quanto que eu cobro? Não tem um valor, ela não conseguiu criar o valor daquele trabalho que ela está oferecendo, né? Então hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Eu gostaria até de trocar uma figurinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar a dúvida aqui no chat que a gente vai conversando ao longo da live, tá bem? Então, assim, ó, para a gente começar a falar de que o atendimento terapêutico não é caridade, é importante que o terapeuta ele tenha dentro dele, que ele tenha isso muito bem estruturado, que isso é um trabalho, né? E o que é um trabalho? O trabalho é quando você coloca a tua energia, a tua força criativa, a tua força de realização em algo. Quando se coloca essa energia, você está demandando muito da sua estrutura, né? Seja a sua estrutura física, o seu tempo, o seu conhecimento, o investimento que você fez, né, para estar atuando naquela área, porque assim, existem pessoas que são autodidatas, existem pessoas que são talentosas, né, natas, talentosas, mas assim, a gente tem que estudar, a gente tem que investir, a gente se forma em várias ferramentas. Então assim, por que será que é tão difícil cobrar? Né? Eu tenho aquela estrutura, a gente sabe do valor de tudo aquilo que a gente estudou. Então aí na hora de cobrar, a pessoa chega, você tem um leque de ferramentas, né? Você tem várias frentes que você pode trabalhar. Aí a pessoa fala assim, ok, eu gostaria de passar por um atendimento, quanto que é? Aí a gente trava, eu falei, e agora? Quanto que eu cobro? Eu não sei como cobrar. E assim, eu vou te perguntar aqui, né? Você sabe por que que isso acontece? Por que que os terapeutas, de uma maneira geral, eles têm dificuldade de cobrar? Eu pesquisei e eu acredito que essa dificuldade de cobrar seja por questões assim de... Ah, mas é porque eu vou ajudar, é porque eu não sei se isso vai ser efetivo na vida dele, né? Então, assim, às vezes não tem confiança que aquele trabalho que você vai executar faça uma transformação na vida do outro. Então, aqui fica mais uma vez importante que a gente, antes de oferecer uma ferramenta, a gente
use aquela ferramenta no nosso dia a dia, use aquela ferramenta na nossa vida, porque quando a gente se transforma, a gente consegue transformar o outro. E aí fica muito leve você passar um preço, você mensurar quanto que aquele tempo no teu dia, no seu atendimento, ele vai valer, né? Qual que é o valor daquilo? Que valor que você vai entregar para o teu assistido que vai voltar para você em forma de recursos financeiros, né? Recentemente eu fiz uma, uma autoconstelação com o grupo e aí a gente estava vendo o dinheiro, né? A gente autoconstelou a questão do dinheiro. E tem muitas pessoas que têm dificuldade com o dinheiro, né? E principalmente nessa questão de não saber cobrar, a gente vê muita questão do merecimento. Faz sentido isso para vocês? A gente não se sente merecedor daquilo. Então, eu até falei para o pessoal, né? O dinheiro. Você sabe o que significa dinheiro? O que é dinheiro para vocês? Eu recentemente tomei conhecimento de um conceito de dinheiro que eu compartilho com todo mundo e assim eu não abro mão disso. O dinheiro é a gratidão materializada. Então, assim, quanto que eu vou cobrar pelo meu atendimento? Eu vou cobrar aquilo que a pessoa vai ficar grata pela materialização do que eu ofereci para ela, né? Então, assim, quando eu não reconheço o meu valor, quando eu não me sinto merecedor daquilo, eu travo e eu não consigo cobrar. Tá fazendo sentido isso para vocês? Se fizer sentido, vocês mandam um joinha, falam assim, nossa, gente, é isso mesmo. Eu já me vi nessa situação de não saber cobrar, ou então cobrava algum valor e achava que era o valor justo, né? E aí depois, quando você se submetia a esse mesmo tratamento com um terapeuta que tinha, teoricamente, o mesmo embasamento que você, ele cobrava um valor muito superior. Eu já passei por isso, sabe? Sino dos Ventos está perguntando qual que é o valor do meu atendimento. Eu já vou falar sobre isso, viu? Eu vou falar porque assim, isso é uma construção, né? Para eu chegar hoje com o valor de atendimento, eu fui construindo. E assim, como é a semana Destrave o seu atendimento, eu quero até passar essa dica para vocês para ir construindo também, tá bem? Então, assim, um dos assuntos da pesquisa, eu tô com a minha colinha aqui, que tem um monte de coisa que eu trouxe para falar para vocês. Os assuntos que veio na pesquisa é assim, ó, não sei cobrar, não sei precificar, as pessoas acham caro. Pesado, né? As pessoas acham caro. Eu cobro pouco, eu atendo, mas eu cobro pouquinho para atender, né? Aí, mais uma vez, é o não merecimento. Faço de graça, eu acabo atendendo de graça. Quero constelar a obesidade, perfeito. É muito interessante, viu, quando a gente coloca a obesidade no campo. Vamos conversar sobre isso, é muito legal. E aí o outro tema que veio também é assim, troco por serviços. Aí é bacana também, sabe, gente? Trocar o atendimento por serviço desde que seja do mesmo valor, porque às vezes a gente troca por serviços, mas a gente acaba trocando por um serviço que é um valor ou às vezes inferior ao nosso atendimento ou às vezes superior. Então, dentro da constelação, a gente tem as leis que regem a constelação e uma delas é o equilíbrio de troca. Então, é muito importante que seja uma troca equilibrada, né? O que seria essa questão aí da construção desse valor de atendimento? A pessoa fala assim, ok, tá, eu fiz a minha formação, eu já me sinto preparado para atender, mas eu não sei quanto que cobrar. A primeira pergunta é assim, quanto que esse serviço é cobrado no mercado? Qual que é o valor que é praticado no mercado, né? Aí você vai encontrar os mais diversos valores e tem uma situação também que é regionalizado, né? Dependendo da localização no país, cada um cobra um valor, né? São Paulo capital é um valor, no interior é outro, na Europa é outro, e assim vai. Deixa eu ver o que a Bárbara colocou aqui, ó. Acho legal a troca, o problema é o outro lado trazer a troca. Já fiz e não tive retorno. Ah, tá. No sentido assim, você faz o atendimento, aí na hora de você fazer o seu atendimento a pessoa não vem? É isso? Eu também já passei por isso. E é péssimo, porque desequilibra, né? Então, assim, na hora que a gente. E assim, eu acho que. Aí, Bárbara, eu acho que a terapia não faz nem efeito, sabia? Porque não tem
a justa troca para isso. Nesse final de semana, eu fiz um workshop aqui na minha cidade. O primeiro presencial que eu fiz, olha que bacana. Eu tenho centenas de atendimentos e todos online. E o primeiro que eu fiz foi presencial. E como a ideia era apresentar a constelação para um grupo de pessoas, porque foram 12 pessoas, 10 não conheciam a constelação, só 2 que conheciam. E aí o que eu pensei? Eu falei assim, eu não vou cobrar, porque as pessoas não sabem o que que é. E elas vão nesse workshop e falam assim, eu vou pagar uma coisa que eu não sei o que que é. Eu falei assim, então eu não vou cobrar, vou fazer um evento beneficente. Eu acho que fica aí a dica para vocês também de fazerem isso, para começar a divulgar o trabalho de vocês para outras pessoas, né? E eu pedi para as pessoas trazerem um brinquedo, e esse brinquedo ele vai ser doado para uma ONG aqui da minha cidade, né, que eles já estão se organizando aí para o Dia das Crianças. É uma ONG super fofa, eles atendem uma comunidade, um bairro inteiro aqui da minha cidade, são 400 crianças, então é o Dia das Crianças, o Natal, então todas as ações que a gente faz é bem-vinda. E aí eu pedi para o pessoal levar um brinquedo, né? E aí, quando eu estava apresentando a constelação para eles, eu falei o motivo que eu pedi para eles levarem um brinquedo. Eu poderia fazer o evento de graça? Sim, poderia. Poderia falar, gente, olha, vem para cá, entrada gratuita. Beleza, poderia. Só que assim, a pessoa não dá valor, né? Geralmente acontece isso, quando você entrega algo de graça, a pessoa não dá valor. Então, assim, até a questão do brinquedo, eu falei assim, pode ser um brinquedo novo, um brinquedo usado. Às vezes a gente tem criança em casa, tem um monte de brinquedo. Se for um brinquedo em bom estado, pode levar o brinquedo usado, que ele é muito bem-vindo, né? E aí, com isso, cria conexão, né? Porque assim, a pessoa ela tá te entregando algo e ela vai querer receber algo em troca. Então, quando ela foi lá, ela levou o brinquedo, então assim, teve todo aquele preparativo, né? Ela foi atrás do brinquedo, se ela não tinha em casa, ela comprou. Se ela tinha em casa, ela foi lá e deu um trato, embalou. Hoje mesmo eu fiz o post aqui no meu feed, estavam todos os brinquedos embalados para presente, foi muito lindo. Então, assim, ela já chega lá comprometida, né? E aí, quando você entrega algo, ela está disposta a receber, porque ela te deu alguma coisa para isso. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Que a gente precisa estar equilibrando essas trocas. E aí eu acho bem bacana o que a Bárbara trouxe da questão da permuta, que às vezes acontece isso mesmo, às vezes a gente oferece o nosso trabalho, a gente oferece a nossa terapia, e na hora da contrapartida aquilo não acontece. Então aí já fica a dica, né? Faça valer a sua troca, porque não é porque foi permuta, porque foi uma prestação de serviço que não teve dinheiro envolvido, que você não precisa receber. Você precisa sim receber por essa troca. Então, assim, como que a gente começa essa construção, né? Fica aí a dica, se você for precisar desenvolver grupos na sua cidade, se você precisar informar para as pessoas o trabalho que você está realizando, comece com trabalhos beneficentes, né? Ou então, eu também já fiz bastante atendimento em grupo online e a gente pediu uma contribuição simbólica, sabe? Olha, venho para o workshop, uma contribuição simbólica, R$ 10 que seja, mas já tem o compromisso da pessoa para ela estar entrando naquele movimento com você, né? E aquilo não ser algo que fica só um lado que oferece. E aí, quando a gente dá demais, né? A gente desequilibra, a gente acaba não conseguindo nem seguir o nosso trilhar. Porque chega uma coisa que você fala assim, ai gente, cansei disso, né? Eu faço, não vejo retorno. Porque você tá lá, tá entregando e não tá vindo nada em troca, né? Então, assim, duas situações, né? Quando a gente não consegue precificar, a gente não consegue cobrar, duas situações têm que ficar muito, muito evidente. E você tem que saber o que isso de fato está acontecendo com você. Primeiro, você não está enxergando esse ofício como um trabalho? Ele não representa um trabalho para você? Isso pode ser uma coisa. Se o que você está fazendo não representa trabalho, porque também vem de crenças, né? Ah, não, mas isso aí, porque não tem uma faculdade, né? Que fala assim, olha, vamos uma faculdade de terapeuta holístico. Não tem uma faculdade, tem centenas de cursos. E cursos caros, né? Vamos combinar. Porque a maioria de qualquer especializaçãozinha que você vai fazer é um curso caro. Mas não tem uma faculdade que te torna um profissional holístico, né? Não tem. Então será que o profissional ele não está vendo isso como profissão? E o outro que eu acho que é o mais forte, e eu acho que a maioria das pessoas ainda tem, é o merecimento. Ah, eu não mereço isso.
E eu falo até por mim, sabe? Quando eu comecei os meus atendimentos, eu também tinha isso, eu também achava que eu não merecia. E para mim também foi difícil cobrar, né? Principalmente porque eu não venho da área terapêutica. Eu sou formada em administração de empresas, né? Trabalhei muito tempo no mercado corporativo e na área terapêutica eu estou há 2 anos, né? Que eu comecei devagarinho, depois com a pandemia eu tive que começar de qualquer jeito e agora eu estou 100% na área terapêutica, né? Especialmente com constelação familiar. Então, assim, quando a gente não se sente merecedor, né? Quando a gente não acredita que aquilo não é pra gente, aí fica um pouquinho mais desafiador cobrar mesmo, né? Então é olhar para essas questões, o que que eu não estou sentindo? Estou sentindo que ser terapeuta não é a minha profissão, que me falta algo ainda, ou eu sinto que eu não mereço, né? Começa a fazer essas perguntas internas para ver o que vem de resposta. Aí uma coisa muito importante também, né? Quando a gente não se sente merecedor, a gente precisa trabalhar esses processos de não merecimento na gente, trabalhar essas crenças, né? Existem várias ferramentas que trabalham isso. Eu tô vendo que tem um pessoal aqui que tá comigo, o pessoal de Axis, né? Que a ferramenta de Axis é super poderosa para liberar crenças. Tem a própria constelação que consegue estar olhando crenças. E também tem o nosso processo de mentoria, que eu vou voltar a falar, que eu começo a semana que vem, e a gente pode trabalhar essa questão do merecimento também nas aberturas das constelações que a gente faz nos grupos, nos treinos, durante a mentoria. Então, assim, é muito importante que o terapeuta, quando ele começa a atender, ele também se trabalhe, porque isso faz parte daquela verdade que ele está vendendo, né? Então, por exemplo, se eu sou terapeuta e eu acredito que eu não mereço, né? Que eu não tenho merecimento. Se chegar uma pessoa para eu atender que também tem essa mesma demanda, que não se acha merecedor, vocês acham que eu vou conseguir atender essa pessoa? Eu não vou conseguir atender. Ou então eu vou ficar falando da boca para fora. Só que assim, a gente, de maneira racional, às vezes a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, mas o coração da gente sabe. Então, se eu ficar falando as coisas da boca para fora, né? Não, porque é isso, porque é aquilo. O meu assistido, ele vai saber que aquilo não é verdade. Aquilo não vai conectar ele. Então, assim, eu falo e repito. Nós só vamos levar o nosso assistido até onde nós fomos dentro da gente. Então, se eu tenho uma questão de merecimento, eu tenho que trabalhar esse merecimento dentro de mim. Para que eu possa, amanhã ou depois, quando chegar alguma pessoa com essa mesma questão, eu consiga mostrar o caminho para ele, que ele merece sim, né? Que todos nós somos um fractal de Deus e a gente merece sim ser realizado e expressar a nossa essência nesse mundo, né? Boa noite, Vandinha, bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui. Já vi você, vi a Kelly, falei, o pessoal de Axis aqui, o pessoal já sabe do que eu tô falando dessa questão de merecimento, que é muito ligado à crença, né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar essas crenças, que a gente olha pra gente e fala assim, não, ok, eu mereço, aí a gente honra o nosso trabalho, a gente dá valor ao nosso trabalho. E quando eu honro e valorizo o meu trabalho, o meu cliente também começa a honrar e valorizar o meu trabalho. Então, assim, hoje eu comecei, gente, a fazer atendimento de constelação. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe disso. Eu fazia constelação R$ 50. Eu fazia assim, tipo, olha, tem um dia que é atendimento social, constelação R$ 50. E eu fiz muita constelação a R$ 50. Falei assim, é pouco, Cris. Com o passar do tempo, eu olhava para aquilo e falava assim, gente, é muito pouco que eu tô cobrando, porque assim, a minha constelação ela dura de 1h30, 2 horas. Quem me conhece sabe que eu não economizo tempo. Eu faço a constelação e a gente vai olhando até a hora que eu tenho certeza que o meu assistido tá bem. E aí eu falava assim, cara, eu entrego tanto, eu entrego transformação, eu entrego libertação, eu entrego ressignificação. Eu fico 2 horas do meu dia aqui e não, tá muito pouco. E quando eu abri essas constelações sociais, eu fazia 5 constelações por dia. Gente, eu ficava esgotada, energeticamente esgotada. Ah lá, a Wanda, 3 horas. A gente fica 3 horas constelando lá, enquanto a gente não resolve, enquanto a gente não clarifica, aquela cena não fica. Eu não encerro a sessão, não. Tem gente que é 1 hora contadinha, né? É 1 horinha, deu lá 59 minutos, a pessoa já tá encerrando, e se o processo aconteceu ou não, dane-se, mas eu não. Eu tenho muito, muito compromisso com o meu assistido e a gente vai até a hora que fala, não, ok, agora tá leve, tá tranquilo, a gente pode encerrar.
Então, a gente entrega essa transformação, né? Então, se eu entrego transformação, eu entrego ressignificação de processo, que é a pessoa olhar para aquela questão dela que ela levou lá e sair diferente, depois ela poder olhar para aquilo e falar assim, nossa, eu vejo isso com outro olhar agora. Então, a gente tem que valorizar isso, né? Fora o desgaste energético, né? Então, por exemplo, você fica 2 horas, 3 horas constelando uma pessoa e você pega uma outra constelação em seguida. Eu ficava, gente, o pó da rabiola. Chegava no final do dia esvaída, né? Porque assim, é um trabalho energético, sim. Eu ficava esvaída, falava assim, não, gente, não tá legal, não tô dando conta. E aí, gradativamente, eu fui, não é aumentando, eu fui equilibrando o valor da minha troca, né? Eu até falo, se a troca energética para esse trabalho é tanto. Então a gente vai equilibrando, vai equilibrando. Eu ainda tenho um valor que ele não é comparado, né, as grandes capitais, o meu valor ele é muito acessível ainda para fazer uma constelação. E assim, eu garanto para vocês, eu entrego uma constelação de alto nível como um grande constelador lá de São Paulo, não perde nada, né? As minhas próprias mentoras, as pessoas com as quais eu me formei, tem gente que cobra 500, 700, 800 reais numa constelação. E assim, eu vou ser bem honesta, a minha constelação tá ali, tá muito igual, não deixa nada a perder. Só que a gente tem que se posicionar, né? Do tipo assim, ok, eu vou cobrar 800 reais numa constelação, quantas pessoas eu vou atender? Né? Então, assim, qual que é a minha missão com o mundo? Então, se eu cobrar 800, eu vou atender uma minoria, né? Que a gente sabe que a escala, né? Se a gente olhar a pirâmide de recursos, a gente sabe que é uma minoria que tem o maior poder aquisitivo. Então, aí, a gente que tem uma missão aí de servir, a gente pode estar equilibrando isso, né? Tá fazendo sentido para vocês, gente, esse conteúdo que eu tô trazendo? Porque assim, eu quero que tenha valor, que isso faça algumas mudanças de chave internas em vocês. Você fala, nossa, é verdade, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o que está entregando, tem que olhar para o valor que aquilo está fazendo na vida da pessoa e o valor que tem que fazer na tua vida também, né? Eu não estou falando aqui que você tem que cobrar os valores lá na estratosfera, não é isso, mas tem que ser algo que fala assim, ok, isso faz sentido para mim, e quando eu entrego esse conteúdo para a pessoa, é esse valor que faz sentido aqui dentro de mim. Eu acho que eu entreguei algo equilibrado, né? É, mais uma vez, a energia do dinheiro é a gratidão materializada. Então, assim, se a pessoa se sentiu grata por aquilo, ela materializa isso em forma de recursos financeiros, certo? Então, assim, a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa se posicionar como terapeuta enquanto profissão. A Bárbara falou assim, ó, todo atendimento holístico é muita energia envolvida. Total, Bá, total. Principalmente a gente, né? Assim, meu forte é constelação, mas eu também sou terapeuta energética. A gente também, quando você abre um campo de constelação, o que é aquilo? Aquilo é energia, gente. A gente acaba acessando a energia do outro, né? A bem da verdade, a gente está acessando a energia 24 horas por dia, mas quando você está trabalhando com aquilo, você coloca a sua energia a serviço daquele processo. Então é o tempo todo mesmo a gente entregando a energia, entregando a tua força de trabalho, entregando a tua experiência, a tua expertise. Então demanda muita força interna aqui. E a gente tem que estar bem, tem que estar alinhado para isso. Por isso que assim, eu até falo durante a minha mentoria que eu não recomendo que a pessoa faça tipo 5, 6, 7 atendimentos no dia. Eu não recomendo. Eu sei o quanto isso é desgastante. E aí chega uma hora assim que eu acho que a gente não consegue mais nem entregar mais nada. Porque você fala assim, nossa, será que eu já falei isso? Será que eu já falei aquilo? Porque já vai ter tanta coisa na tua cabeça, né? Então, assim, se posiciona enquanto terapeuta profissional. Se você não tem confiança ainda no seu trabalho, começa com valores sociais. Eu super recomendo. Começa com valor social. Vai sentindo, vai aproveitando esse momento para que você vá acumulando experiência, vá ganhando confiança, vai aumentando gradativamente esse valor até chegar a um valor que fique confortável para você e se posicione enquanto profissional da área terapêutica. Porque uma vez posicionado como esse tipo de profissional, você vai poder cobrar o valor que você precisa. E uma coisa que eu acho que é legal eu falar aqui agora, assim, né?
Eu notei que quando eu aumentei o valor das minhas constelações, eu comecei a atender mais do que quando era mais barata. Por que isso, gente? Porque a pessoa também vê valor. A pessoa fala assim, nossa, peraí, constelação R$ 50, será que presta isso? Não é? Porque ela já sabe que as constelações do mercado, elas variam de 250 a R$ 500. R$ 50 uma constelação, será? Né? Então, assim, a pessoa já fica desconfiada e a pessoa não vê valor naquele trabalho que você está entregando. Então, na hora que eu aumentei a minha constelação, eu trabalho muito mais do que quando era barata. Olha que coisa interessante, né? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Alguém aí também já passou por isso, que já teve que fazer um atendimento com valor bem simbólico para ganhar experiência, para sentir como é que era o mercado, né? Lembrando, atendimento terapêutico não é caridade, a gente não está fazendo caridade, não. E outra coisa, quando eu falo esse atendimento é caridade, né? Parece que a gente não pode fazer caridade. Não, fazer caridade é uma coisa completamente diferente, né? Fazer caridade, a gente pode sim, enquanto terapeuta, fazer uma caridade no sentido assim, levar uma palavra de conforto para uma pessoa sem cobrar nada. A gente pode entregar o nosso tempo para alguma comunidade, para alguma pessoa, sem cobrar. A gente pode porque assim, a gente também tem que ser grato para aquilo que chega pra gente, né? Então, assim, às vezes chega tanta coisa boa pra gente, que a gente também tem que entregar isso um pouquinho pro mundo, né? Então, de alguma forma, se eu posso doar dinheiro, posso doar alimento, posso fazer essa questão, igual esse evento beneficente de doar brinquedos. Então, assim, a gente pode, de alguma forma fazer uma caridade. Não precisa necessariamente usar o nosso trabalho como uma forma de caridade. Trabalho é trabalho, caridade é caridade, né? Então, o trabalho isso aqui é a minha profissão, é nesse movimento que eu entrego a minha força de trabalho, a minha energia para realizar e construir. Então, se eu estou trabalhando nisso, eu preciso ser remunerado para isso, certo? Faz sentido? Eu acho que essa é a mensagem principal para hoje, sabe? Como que a gente começa a se posicionar como profissional, né? Primeira coisa, você tem que definir uma agenda para isso, né? Definir alguns horários na sua agenda para que você possa trabalhar com a questão terapêutica. Eu sei que tem muita gente em transição de carreira, tem muita gente que gostaria de largar um trabalho para começar o outro, só que ainda fica aquele, né? Ai, eu não sei, porque vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Tem aquela coisa assim, a pessoa fala, nossa, vou trocar o certo pelo duvidoso, eu não sei se é realmente isso que faz sentido para a minha vida. Abre um espaço na tua agenda, né? Coloca 2, 3 dias na sua agenda para você só fazer atendimento terapêutico. Começa a vibrar uma energia em cima desse espaço que você abriu na sua vida para que a terapia se manifeste ali. Porque se a gente não abre esse espaço, a coisa não acontece. Eu tenho uma formação também chamada humanoterapeuta. Eu acho que deve ter colegas que são humanoterapeutas aqui também. E em 2019 eu fui no humanoterapeuta ao vivo, lá em São Paulo, né? E foi muito bonito o movimento, porque a Andresa trouxe várias pessoas para dar depoimento, e uma das pessoas que ela levou era uma pessoa que fazia parte da equipe dela. E aí ele comprou o curso, né? Ele fez a formação de humanoterapeuta, e ele tinha o sonho de trabalhar lá com a Andresa Molina. O sonho dele era trabalhar lá. Só que assim, né, ele precisava ter experiência para trabalhar lá, porque ela não ia contratar uma pessoa que não tivesse experiência. E aí, o que ele fez, gente? Ele começou a ir no Espaço Humanidade. Ele ia duas vezes por semana, ele ia lá. E aí eles falavam para ele, falaram assim, olha, infelizmente eu não vou poder colocar você para atender, porque você... Ele falou assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar só assistindo. E ele passava 2 dias da semana dele assistindo as pessoas atenderem, as pessoas que chegavam lá no Espaço Humanidade. Aí ele comprou uma agenda. E aí na agenda ele começou a marcar que ele tinha os atendimentos. Tipo, 9 horas ele começou, né, a viajar na maionese, mas ele foi criando energia, percebe? Ele foi criando uma energia em cima daquilo. Então 9 horas fulano, 11 horas Deltrano, 1 hora da tarde, e foi colocando na agenda dele, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Com o passar do tempo, ele assistindo os movimentos lá do Espaço Humanidade, começaram a convidar ele. Ah, faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali, faz uma... Hoje, né, não sei como é que tá lá por conta da pandemia, mas na época lá em 2019, na época do evento, ele era o terapeuta que mais atendia dentro do espaço.
E essa mudança de chave aconteceu em menos de 6 meses. Então, assim, a gente tem que começar a criar essa energia. A gente tem que começar a criar esse movimento de que a gente é terapeuta, né? Eu falei isso até pra minha esteticista, né? Que ela falou assim, nossa, Cris, tô com a agenda tão vazia. Eu falei, pega a sua agenda e começa a marcar lá. Como se você não tivesse mais espaço para atender ninguém. Gente, funciona. O nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade do que é mentira. Então, se você coloca uma informação lá, nossa, minha agenda tá lotada, você vai ver que ela lota mesmo, você começa a ter até dificuldade para achar espaço para atender as pessoas de verdade. Funciona, funciona. Não é magia, não. É neurociência, funciona mesmo. Então, assim, primeira coisa, define um espaço na tua agenda para você fazer isso. Depois, cobra um valor justo, né? O que seria, Cris, um valor justo? O valor que você acha que seria legal para você receber naquele momento. Quando eu falei para vocês, eu cobrava a constelação por R$ 50, eu não tinha experiência totalmente. Então, assim, eu precisava daquela experiência. E talvez o que eu entregasse lá com R$ 50 era diferente do que eu entrego hoje. Mas, assim, era o suficiente, porque aquela pessoa também que veio ser atendida por mim com aquele valor de R$ 50, ela sabia que ela também não podia esperar muito, né? Então, cobra o valor justo. Fala, não, peraí, mas eu já tenho experiência, eu já sei o que eu estou fazendo. Então, cobra um valor maior e vai mandando essa informação para o universo que você está pronto para esse movimento, que as coisas já estão prontas para acontecer para você. E, gente, e assim, e acontece. Basta você entrar no movimento. Não é difícil. Entra nesse movimento, confia no processo que as coisas acontecem. Aí outra coisa você pode, né, dentro desse processo todo, né, de abrir um espaço na tua agenda, cobrar o valor justo, você ainda pode fazer umas ações solidárias, né? Você pode, de repente, igual eu que trabalho com constelação em grupo, dentro de uma constelação em grupo, eu comecei assim, vamos juntar um grupo para fazer uma constelação, cada um traz um valor simbólico, paga 10, 15, 20 reais cada um, que antigamente isso acontecia nos workshops presenciais, mesmo a pessoa que não ia constelar, ela participava da constelação em grupo e ela pagava para ser representante. Então eu trazia esse movimento para o online também, você traz uma contribuição simbólica e dentre aquelas pessoas que estiverem dentro da sala, a gente faz o sorteio e constela alguém. Pronto, me serviu de experiência. Fiz uma constelação em grupo, né? A Bárbara colocou aqui, ó. Até para as pessoas terem acesso à experiência da constelação. Exatamente, exatamente. Não é bom, não, acho que é isso que a Bárbara está falando. Não é bom só para o facilitador, é bom para quem está passando pelo processo de constelação também, porque se a pessoa não conhece, ela fala, nossa, mas será que eu vou pagar R$ 300 numa constelação? E se eu não gostar? Ah, mas R$ 50 eu pago, né? Se eu não gostar, tudo bem, é R$ 50. E aí você entrega aquele trabalho incrível para a pessoa, aquela constelação top das galáxias. A pessoa fala, meu Deus, é isso. Eu pagaria muito mais, né? E aí, aos pouquinhos, você vai equilibrando o teu trabalho. Certo? Fez sentido? Eu acho que assim, eu queria passar esse conteúdo para vocês e agora, nossa, falei pra caramba, já é 20h35. Eu queria chamar para participar aqui da live comigo a Inês. A Inês, ela é uma querida, ela participou da minha mentoria, ela é a minha mentorada, ela é uma amiga querida e assim, a gente tem uma relação de amor e afeto além disso tudo, né? Então eu queria trazer para a live, para vocês conhecerem a Inês, eu quero que vocês recebam ela com muito amor e carinho. Tá comigo? Vou aguardar a Inês entrar. Só para a gente finalizar esse papo aqui com as considerações dela. Inês, você tá comigo? Eu não tô vendo, eu tô vendo a câmera da Inês, mas tá tudo cinza. Tá assim para vocês também, pessoal? Peraí. Aí, Opa, agora sim. cheguei. Acho que a câmera tava para a parede, né? Tava ao contrário. Inês, meu amor, seja muito Boa bem-vinda. Boa noite. noite. Olha, primeiro eu queria te agradecer, assim, como eu já te disse, só você mesmo para me fazer participar de uma live, né? Para quem não me conhece, assim, eu estou num processo de mudanças, né? Mudanças internas. Então, eu sou uma pessoa antes e depois da constelação. Então, uma das coisas que eu mudei é justamente isso, né? De falar,
porque eu detestava falar. Então, essa menina, entendeu? Minha mentora me bota numa live. Então, pela primeira vez, eu estou aqui numa live. Isso faz parte do processo também. Gratidão por essa experiência, faz parte do processo também, Inês, tá? muito obrigada de coração por você ter aceito o convite, né, de superar isso aí, porque eu sei que é desafiador a gente participar, quando nunca participou de live, a gente participar de uma, né? Minha honra e minha gratidão por você estar aqui comigo hoje, viu? Tá Que bom, eu que linda, agradeço. que linda. Inês, quer se apresentar rapidinho, só para o pessoal te conhecer? A Inês, ela é facilitadora em constelação, mas ela faz outras coisas também. Então, eu queria que você se apresentasse, Inês. Eu sou Inês, né? Na realidade, a minha formação, eu sou enfermeira, né? Eu fiz enfermagem, atuando ainda bem no finalzinho de carreira, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, não conheço a Cris pessoalmente, assim, mas amo de paixão. A minha formação é enfermagem, né? Bem no finalzinho de carreira, já me aposentando, né? Já dei entrada. E comecei com a questão das terapias já há alguns anos atrás, assim, acho que tem mais de 5 anos, 6 anos. E como sempre, a gente sempre começa visando o autoconhecimento, né? Eu não me imaginava atendendo, né? Era uma questão minha mesmo, de me autoconhecer. E aí a coisa vai surgindo, parece que a coisa vai acumulando assim, vai transbordando e você sente vontade de passar isso adiante, né? E aí, várias ferramentas, assim, reiki, terapia multidimensional, até que chegou a constelação, né, familiar. E a constelação, assim, meio que deu brilho nos olhos, né, assim, muito engraçado, que sempre quando eu falo, que as pessoas me vêm falando, sempre comento, assim, Inês, a constelação, assim, você fala de uma maneira diferente, né, e, e eu acho que vai muito também pelo resultado, né, pelo que eu adquiri com a constelação, né, porque realmente é uma mudança de postura de vida, né, então, eu acho que como eu vejo esse resultado em mim, né, eu tenho muito essa vontade também de passar isso adiante, né, atendendo com as constelações. Então, eu estou nesse processo, assim, né, e quando você fala tudo isso da questão do dinheiro, do cobrar, né, da tua experiência, né, eu vou muito por esse caminho e vejo muito isso em mim, né, quando você fala não é uma profissão, e realmente assim, eu ainda me vejo ainda como enfermeira, né? Então, Uhum. todas essas dicas que você falou, né, eu estou nesse processo de estar identificando um dia na semana que eu tenho uma folga, né, mesmo que eu não tenha essa questão da agenda, eu já até anotei aqui, né, porque é uma dica legal, agenda lotada, entendeu? Então, mesmo que eu não tenha um atendimento, mas me concentrar nesse espaço, nesse dia, né, para estudar, para divulgar, né, realmente fazer com que essa energia, que cria essa energia, né, quando você fala da questão do não merecimento, tudo isso, assim, né, já vivi, estou vivendo, a dificuldade também de receber, eu acho que vai muito também por aí, né, dificuldade de receber mesmo o dinheiro, crenças de escassez. Então, são várias coisas que a gente, enquanto terapeuta, a gente tem que trabalhar muito, né, Cris? É um processo, né, Inês? É um processo, E eu é achei um lindo processo. isso que você trouxe, que é exatamente isso. Eu também tenho uma história muito parecida, né? Que a gente vai procurar cura, né? Quando a gente olha para as terapias alternativas, a gente vai procurar a nossa cura. E aí, à medida que a gente vê, né? Eu não tinha nenhuma pretensão de virar terapeuta, até, né, descobrir lá que eu tinha essa missão de vida. Eu falei assim, não dá para negar isso, então a gente vai ter que abrir mão desse medo aí e ser terapeuta. Mas foi nessa busca, nessa cura interna que a gente vira curador, né? Mas assim, acho que é importante falar que a gente não cura ninguém, né, Inês? Não cura ninguém. Não cura ninguém, não É um cura ninguém. A processo, gente né? mostra a questão da constelação, eu acho muito interessante quando fala, joga a luz, né? Joga Joga a luz. luz em cima de alguma situação. Na realidade, a gente mostra o caminho, né? Mas a gente não cura ninguém, não cura, sem pretensão. Pelo contrário, a gente tem que ir totalmente neutra, né? Sem pretensão nenhuma ali,
para deixar o Exatamente. campo mesmo abrir, que a pessoa possa visualizar o que está acontecendo ali naquele sistema, né? Exatamente. Mas o processo é dela, não é nosso. É. E aí a gente até fala, né? Desconfie de quem fala assim, eu vou te curar, porque não existe isso, não, né? E a Inês trouxe muito bem que a gente dá luz, a gente dá consciência para alguma situação, né? Então, assim, Uhum, esses dias eu ouvi uma analogia, achei muito interessante, que é assim, tipo, imagine as pessoas que dirigem vão entender bem, né? Então, assim, quando a gente vai tirar a carta, que a gente vai tirar a habilitação, a gente tem que estudar um livrinho, né? Com todas as placas de sinalização, com as leis de trânsito, aquela coisa toda. Então, assim, enquanto a gente não conhece isso tudo, a gente pode cometer infração porque a gente não conhece, mas a gente também não tem habilitação para dirigir, né? À medida que uhum, você toma consciência de todas aquelas leis, de todas aquelas placas de trânsito, você tem uma habilitação para dirigir, aí quando você olha para, vamos supor, se você está numa autoestrada, limite de 90, você passa 120, você tem consciência que você está fazendo coisa errada, né? uhum, Se você é uhum, criança, você está no banco lá do passageiro com o teu pai está 120, você não tem noção que ele está errado, né? Então, assim, para você tá tudo certo. Então, e você está correndo risco, enfim. Então, quando a gente não tem consciência dos nossos processos, a gente fica igual aquele garotinho no banco de trás lá, né? Tá achando que tá tudo certo, tá tudo bem, obrigado, tá correndo risco. Mas à medida que a constelação ela vem como o livrinho da autoescola, falou, olha, queridão, ó, isso aqui é o que está causando o uhum, teu processo. Aí quando o queridão olha para aquilo, fala, nossa, gente, então eu vou ter que fazer uma mudança de chave. Eu não vou poder mais entrar nessa uhum. autoestrada 90 por hora, a 120, eu vou ter que entrar a 90, né? Então a gente É. entra nesse processo. Eu acredito muito que o que cura é a consciência. Né? Não adianta você fazer um processo e a pessoa não ter consciência. Mas tem outra situação, né, Inês? Tem que ter sabedoria, né? Não adianta só você ter consciência e não ter sabedoria, porque também não tem mudança de chave nesse sentido, né? Quando você começa a entender, assim, uma coisa que fica muito claro para mim, assim, quando a gente percebe que tem alguma coisa pesada, assim, né? Quando a gente está numa situação que aquilo está causando um grande peso, é porque nós estamos fora do nosso lugar no sistema, né? Isso, assim, fica muito claro para mim agora. Então, tá pesado, tem alguma coisa fora do lugar. Ou você está fora do lugar, ou algo está acontecendo ali naquele sistema que você tem que olhar, né? É, mas quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai vivendo assim, né, Cris? Assim, É, 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 então, são tantas coisas para trabalhar, né? A gente está na nossa criança, a gente está no nosso adulto, né? A gente só vive revoltado, a gente só vive reclamando. Como é que é. está a nossa postura, né? Então, quando a gente vai começando a entender e trabalhar isso, a vida se torna mais leve. Então, eu acho que a questão principal é essa, né? A leveza, gente. A É. leveza. E para isso a gente precisa investir em autoconhecimento, né? Porque se Uhum, eu não me conheço, eu não sei que aquilo está me trazendo dor. E aí eu acho que eu estou cometendo todos aqueles processos, né? Eu acho que tudo é por minha causa, tudo acontece por. E às vezes não é isso, né? Às vezes a gente está no meio de uma situação lá que, opa, tira o pé, né? Tira o pé do acelerador, você está numa autoestrada que é 90, você tem que ir mais devagar. Porque assim, eu até vi muito isso na jornada sistêmica, Inês, que as pessoas elas falavam assim, é muito mais difícil a gente ter que lidar com situações quando a gente não sabe nem que elas existem. Então, às vezes tem uma dor, mas você não sabia que aquilo estava impactando na tua vida, né? Então, assim, quando você uhum, traz isso para a luz, você fala, nossa, gente, então era isso que estava me trazendo toda essa dor, todo esse conflito, muda tudo. Porque eu acho que é uhum. quando a gente não sabe nem o que que é, né? E o Até a autoconhecimento traz questão isso. até a questão do dinheiro, né? Que é o tema da nossa live, né? Quando É, você começa a perceber, né? O que que é o dinheiro para você, né? Como é que vem a história desse dinheiro na tua família, né? E aí você vai trazendo tantas coisas, tantas histórias lá de trás, que aí você começa a entender a tua dificuldade, é, entendeu? Eu tenho muito isso assim, né? O porquê da minha dificuldade de cobrar, né? Porque é, eu sei que eu tenho essa dificuldade de cobrar. E aí por exemplo, assim, eu me lembro, meu pai me dava o dinheiro certinho assim para eu ir para a faculdade, para pegar o trem, não sei o quê, entendeu? Então assim, tinha essa coisa da escassez do contadinho, entendeu? E ainda tem essa crença também.
É. né? Então, você tomar conhecimento, né, consciência disso e mudar, você vai mudando a tua geração daqui para frente, né? Daqui, Você não muda só você, exatamente. né? É, isso que é mágico, né? Entendeu? Maravilhoso. Então, Mas, Inês, vamos lá, vamos, vamos trazer um pouquinho aqui da questão da mentoria, né? Eu vi que você falou, eu ainda tenho dificuldade de cobrar. É, e assim, a gente conversou um pouquinho antes da live hoje, né? Eu acredito até por conta desse movimento ainda que tá para acontecer, né? Porque você falou, eu vou me aposentar daqui a algum tempo, e aí sim eu vou estar a serviço da minha missão, do meu propósito de vida como terapeuta. como terapeuta, né? Porque enquanto também é aquela coisa assim, enquanto aquilo não tem energia, a coisa tende a ter um pouco mais de dificuldade mesmo, né? Eu fico falando que essa questão da gente estar dividido entre duas profissões é igual marido com duas famílias. Ele não tá nenhuma nem outra. Não é? Uhum. Aham. Ele não Uhum. consegue ficar 100% em uma e nem em outra. Então, tá o tempo todo dividido e tá o tempo todo se enrolando. É a mesma coisa quando a gente tem duas profissões, né? As pessoas que estão em transição de carreira vão entender muito bem isso. Porque assim, a gente está numa profissão que nos banca, né? Que traz os recursos que a gente precisa, só que o nosso coração está vazio. Dentro do nosso coração tem um buraco. E esse buraco a gente consegue preencher com aquela outra parte lá que a gente quer trazer. Né? Só que assim, essa outra parte ela Uhum. ainda não me sustenta, então eu ainda não posso ter acesso a ela. E aí eu falo por mim, né? Eu também te passei por isso, e se não fosse a pandemia, talvez eu estivesse dividida nesse impasse até hoje. Talvez eu não estivesse atendendo com constelação até hoje. Porque assim, eu fui obrigada a fazer. Porque num dia eu tinha cliente. Tem hora que você tem que dar uma sacudida nela, né? Assim, a vida te sacode, né? Para você Eu. poder ir, senão tem hora que você vai na zona de conforto e não vai. Você Exatamente. fica na zona de conforto. O Érico Rocha, né, que é aquele o guru lá dos lançamentos digitais, ele tem uma frase que ele fala assim: você tem que tomar uma decisão e queimar a ponte. O que significa isso? Você tem que tomar uma decisão e esquecer e não voltar atrás. Por que eu falo isso, né? Porque quando eu tô, vamos supor, eu não tô falando por você, porque cada um tem um caso, cada um tem uma história, né? Mas quando a gente está nessa questão da transição da carreira, e a gente não tinha coragem de ir, porque fala assim, não, peraí, eu vou um pouquinho para a constelação, mas se não der certo, eu tenho esse aqui que me segura, não é assim? Eu vou um Uhum, pouquinho uhum. de... Não, mas eu tenho esse aqui que me segura. E ele fala isso. Ou você vai e queima a ponte, ok, eu vou e isso aqui não existe mais, porque senão você não dá alma para isso, né? Isso aqui não acontece. E isso aconteceu comigo, né? Uhum. E o meu foi a força, porque se não tivesse sido a força, talvez eu estaria dividida nisso até hoje. Né? Porque veio a questão da pandemia, aí veio os clientes e falaram, não, vamos dar uma parada, vamos parar um pouquinho, e eles não voltaram até hoje, né? Se eu estivesse esperando por eles, já estaria morta de fome. E aí eu fui obrigada a atender. E aí é aquela questão, né, que eu falei pra você, né, Inês? Então, assim, eu respiro essa parte terapêutica o dia inteiro. Então, eu acordo com propósito, o que eu preciso fazer para os meus atendimentos acontecerem, o que eu preciso estudar, o que eu preciso investir, o que eu preciso divulgar, né? Então, assim, eu vivo isso. Então, quando a gente vive isso, acaba se tornando aquela função principal, né? Uhum. Mas até a Uhum. gente tomar a decisão de colocar isso como a minha profissão prioritária, vai tempo, né? Pois é, eu acho que eu estou nesse processo. E aí, quando você pergunta da questão da mentoria, né, a mentoria me deu uma segurança muito grande, assim, né, porque eu sou tipo, eu sou muito parecida com você também, né, que acha sempre que não está pronto. Então, a gente vai estudando, né, e aí eu já tinha feito uma formação presencial, né, em constelação, fiz uma outra online específica em constelação de boneco, e ainda não tinha atendido, né? E achava que eu não estava pronta, estava pronta. E aí surgiu a Cris, né? Que eu já conhecia das constelações em grupo, né? Com a proposta da mentoria. E aí eu lembro que a Cris, né, falava assim, é uma mentoria mão na massa, Mão é, na massa, é e treino, ó. mão na massa, treino. Nós vamos ficar tanto tempo, era um mês, sei lá quanto, não lembro mais,
Um mês, E depois disso, vocês vão estar prontas para atender. Eu falei assim, bom, era isso que eu precisava, vamos nós, né? E aí a gente entra de cabeça nisso. E aí foi muito interessante, porque realmente foi mão na massa, né? Teve a questão da teoria, sim, mas assim, teve muita prática, né, Cris? Muita prática. muita prática. E, e foi um grupo, assim, maravilhoso, né? Porque uma ajudava a outra. Então, teve constelação em grupo, teve constelação individual, né? E aí eu me lembro, assim, da primeira prática, foi uma constelação em grupo, né? A gente começou com a constelação em grupo. E eu não sei por que sempre na minha vida eu sou a primeira, né? Assim, teve um sorteio, eu fui a primeira, E né? era Eu fui a num dia, primeira e a era num ser dia, convidada para a live hoje, não e era é, num dona dia, Cris? isso mesmo. E o dia que você É, constelou não era num dia muito favorável dentro da sua não era um dia atividade. muito favorável, pois é. Então, assim, eu tenho essa coisa, né, para vencer na minha É vida, né? desafio, né? É Então, desafio mesmo, puro. desafio. Mas como eu sou assim, né? Eu gosto de desafio, eu acho que isso me movimenta. Eu não gosto muito assim, a vida é muito parada, não, sabe? Eu acho que eu sou movida em desafio, mas tem hora que vem um Caindo. desafio meio intenso, né? E aí a primeira constelação foi em grupo, né? Eu a primeira, entendeu? Ainda não tinha visto as minhas amigas, né? Eu fui a primeira cobaia ali. E eu lembro que me deu um desespero, assim, porque eu comecei muito bem, né? E eu sou o tipo de pessoa que eu fico nervosa, mas eu não transpareço, né? Mas assim, eu tava assim, eu falei, meu Deus. Aí chegou uma hora que eu pensei, como é que eu saio daqui? E aí a gente ficava se falando, né, pelo chat, não sei o quê, mas aí chegou uma hora e falei assim, Cris, me ajuda, eu não sei o que que eu faço aqui, para onde que eu vou? E aí eu lembro que depois, com a individual, com a constelação individual, já foi outra coisa, né? Eu já estava Foi. assim, muito tranquila, porque eu já tinha vivido aquele movimento todo, já tinha assistido as outras meninas também fazendo, já tinha ficado como representante. Então, quando chegou na constelação individual, né, que já foi o finalzinho da mentoria, eu já estava meio mais tranquila. Então, eu não pedi ajuda, assim, olha que chique, gente. Então, assim, fui, transcorri, né, até o final. E aí, só no final que a gente bateu uma bola, né? E aí é muito legal isso, porque dá uma sensação, de novo, da questão da leveza, né? Dá uma leveza no final, assim, tipo, né, dever cumprido, conseguir e Eu dei tal, né, conta, né? realizar, né? Foi bem legal. Então, assim, essa mentoria me foi impactante. Ah, que legal. E aí, quando você fala, eu lembrei agora, né? Que você fala, ai, Cris, agora me ajuda. E assim, tava tudo pronto, né? O campo estava aberto, o emaranhado já tinha se apresentado. Eu acho que foi medo que te bloqueou ali, não Foi foi? o desespero, o Porque medo, é. Uhum. você poderia ter conduzido, porque já estava tudo pronto, já estava tudo ali. E talvez, se você, talvez não, com certeza, se você não tivesse ali, eu ia me Você teria, desvencilhar. exato, você teria feito, exatamente. Mas como você estava ali, aí eu falei assim, não, eu preciso de ajuda, né? E É, aí mas você veio, me auxiliou e a gente conseguiu concluir ali. e eu te falo com segurança, você não precisava de ajuda, não. Era porque assim, estava ali naquele ambiente, né? Que era um ambiente pedagógico. E de repente você falou, não, peraí, eu acho que eu não quero mais continuar, porque você tinha total condição de finalizar aquela constelação, com certeza, com certeza. Mas vamos lá, você me falou que outra parte legal também da mentoria foi o como fazer os atendimentos online. Fala um pouquinho pra gente aí, pro Pois pessoal é, isso foi um outro entender. desafio, né? Que é a questão da tecnologia, né? Aham. Quando a pessoa é mais jovem, né? Já é mais fácil. Mas depois de uma certa idade, né, você tem que aprender isso. Então, foi uma dificuldade muito grande no início para mim. Né? Tudo era novo, né? A plataforma do Zoom, do Meet, não sei o quê. Então, eu lembro que, acho que foi antes da mentoria, a minha primeira pessoa que eu atendi pelo vídeo chamada, né? Pelo Zap, que era a única coisa que eu sabia mexer. E, e aí tinha toda uma maneira de eu conseguir fazer o celular visualizar o campo e me visualizar. Então, eu vivi testes, né? Eu falei assim, vou testar aqui e tal, antes de começar. E aí eu peguei, eu lembro que eu botei a minha tábua de passar roupa, forrei com uma canga, eu falei assim, vai ser aqui que eu atendi. E atendi, assim, acho que umas 3 vezes assim, dessa forma. E aí, com a mentoria, veio todo esse processo, né? Você tem que entrar na plataforma, e aí entra na plataforma, como é que eu envio o convite? Como é que eu faço para
a câmera pegar o campo, né, para o campo ficar bem visível, para a pessoa ver o boneco está olhando para onde. Então teve todo esse processo, assim, e foi, nossa, assim, foi sofrido, mas eu acho que eu consegui. E eu lembro que uma das coisas, gente, que você deu o feedback depois, no final, né, quando nós terminamos as constelações em grupo e as constelações individual, você chamou cada um individualmente e deu um feedback, né, do processo, de como é que foi. E a única coisa que você pontuou foi isso, que o campo não ficou visível, que não ficou bom, né? E aí eu falei, gente, preciso ver de que forma. E aí muda cabo, muda isso, muda aquilo, transforma isso, puxa para cá, puxa para lá. E aí agora eu já me ajeitei aqui, já consigo, entendeu? Mas foi De grande contribuição, de né? grande contribuição, porque é aprender mesmo, né? Assim, não tem como, gente, a gente tem que viver a prática, não adianta. A gente pode ter toda a teoria do mundo, mas se não tiver a prática, se você realmente não botar a mão na massa, né, como você disse, não vai, gente, não vai. E aí, para botar a mão na massa já na hora do atendimento, né, vamos botar antes, É, treinar, né, assim. e é exatamente isso, né? É como se você aprendesse a voar em pleno voo, né? É assim que a gente aprende, né? Uhum, Fazendo a constelação. E quando a gente tem esse processo de mentoria, é bacana porque a gente está num ambiente controlado, a gente está tá todo mundo ali no na mesmo patamar, né? Todas as pessoas estão ali, elas estão aprendendo. Então, assim, te dá essa segurança. Só pontuando essa questão do atendimento pelo WhatsApp, não tem mal nenhum, né? Atender pelo WhatsApp. Mas, assim, para mim, não é muito profissional, né? Quando você vai fazer um uhum, atendimento, eu, assim, eu não acho muito profissional a pessoa me atender pelo WhatsApp. Até porque tem uma série de distrações ali no WhatsApp, fica aparecendo notificação o tempo todo, né? E aí, tá certo, você de repente faz um bem bolado, a câmera pega você, pega o campo, dá para fazer, beleza. Então, assim, para quem não tem muita facilidade com tecnologia, tá tudo bem atender pelo WhatsApp. Mas assim, Cris, eu acredito que fica muito mais profissional você ter uma plataforma. Teve até a semana passada, acho que eu atendi, a mãe da Fabiela, ela falou assim, Cris, não dá para ser pelo Zap? Eu falei, não dá. porque dependendo da idade, de novo, É, assim, tem senhorinhas que não conseguem, gente, assim, não conseguem mexer numa plataforma, clicar num link, é, entendeu? Assim, então, mas não, assim, não para tem mim fica como, né? difícil, porque como que eu ia colocar o campo? Eu não tenho estrutura para fazer isso, né? Então, para mim, eu tenho a estrutura de colocar as três câmeras. Eu falei assim, não vai dar para fazer pelo WhatsApp, não. Aí a gente demorou um tempinho, tal, ela arrumou o notebook e colocou a mãe dela lá na frente. Então, assim, eu prefiro, né? Cris, eu prefiro estar nesse ambiente fora do WhatsApp, no ambiente externo, para que a gente possa desenvolver a constelação. Mas assim, não tem mal nenhum, né? Se a pessoa fala assim, olha, meu único recurso é o WhatsApp, beleza, faz, mas faz Uhum, bem, né? Coloca uma iluminação, que a gente falou tudo isso na formação, né? Uma uhum, iluminação, a internet boa, a postura que a pessoa possa te ver e ela veja o campo também, porque é muito importante, ela tá olhando para o terapeuta. Eu, se for atender no WhatsApp, eu vou, uma hora vai estar a câmera em mim, uma hora no campo. Uma hora em mim, uma hora no campo. Então, assim, pra mim isso vai ficar muito ruim, muito confuso, né? Então, assim, é uhum. jeitos e jeitos. Então, assim, quando a gente traz o processo de mentoria, eu mostro o jeito que eu faço. O jeito que eu faço, o jeito que está testado. E uma forma que eu acho que é profissional de atender, porque se é a nossa profissão, se é o nosso ofício, a gente tem que mostrar que a gente está. É o nosso consultório virtual, né? Então ele tem que ser. E eu acho também que te dá um certo conforto, né, assim, porque se você está com alguma coisa fora do lugar, você começa a ajeitar, pelo menos para mim, assim, me dá um desconforto, entendeu? Assim, eu tenho que estar com tudo muito organizado para que a coisa flua, né? Quando eu Uhum. vejo assim, não está visível, não está bom a localização, poder. Então, eu acho que quando você consegue realmente montar uma estrutura, né, que te dá um certo conforto também na hora de você atender, né? Uhum. E controle, né? Você tem um controle de tudo. Você tá sendo vista pelo seu assistido, você está vendo ele e você está ali com o campo do lado e sabe que ele está te acompanhando ali, né? Porque eu já vi Uhum, também algumas constelações, tanto em grupo, tanto individual, que a pessoa não usa o campo. E tá tudo bem, né? Só que o nosso método é usar o campo, é usar os bonequinhos, então a pessoa tem que olhar aquilo tudo e aí a gente vai criando aquele ambiente acolhedor entre o constelador e o assistido, né? Então, assim, essa parte uhum. aí da tecnologia é muito, muito, muito importante mesmo, né? E aí, eu acho que outro ponto que a gente já falou
Daí a gente falou do como fazer, que você tinha um pouquinho de dificuldade nesse sentido, né? De como fazer esse Aham. atendimento. A questão da divulgação também não é tema da mentoria, mas a gente levou esse assunto para as aulas, né, Inês? E aí foi muito Sim, lindo. foi uma das coisas que eu falei também, assim, porque Instagram, gente, eu não sabia mexer no Instagram, entendeu? Que Instagram, aí vocês falam, né, esses nomes, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão falando assim, entendeu? Grego. Eu não estou entendendo. E aí as meninas mais novas, né, foram me ajudando e tal, né, para me botar a par da questão, porque tudo é muito novo, né, dependendo de quem seja, assim, é muito novo, então E foi lindo esse foi momento. bom também isso, Não era tema né, da constelação, mas a gente deu não, abertura para falar e as próprias meninas, elas trouxeram suas contribuições, né? Eu achei assim que de uma profundidade, de uma amorosidade ímpar, né? Porque a gente foi trocando, a gente via dicas na internet, a gente ia trocando com o grupo para fortalecer mesmo. Então, eu não sei mexer no Instagram. Olha, tem fulano que ensina. Olha, pode fazer assim, pode fazer assado. Vamos fazer uns stories. Então, assim, foi muito bacana porque teve essa doação, né? Do grupo inteiro se doando para o propósito uhum. comum, né? Para que todas saíssem dali e falaram, não, ok. Então eu sei agora como divulgar o meu trabalho também, né? Achei isso muito lindo, É, muito lindo. é um grupo muito assim legal, né? Até já vi assim que vi a Aline por aqui, entendeu? E aí até comentei com a Cris assim, não dá vontade de acabar, né? E a gente até conseguiu se organizar depois da mentoria, a gente de se encontrar, né? Algumas vezes depois e dá essa vontade assim de não perder, né? Esse contato, porque foi um grupo muito bom, assim, né? É, Continua sendo, né, Cris? muito amor envolvido no grupo, né, Inês? E Continua a sendo. gente, Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente a se gente tá procura lá, a gente lá tá e se junto. ajuda. É. E a Inês pontuou mesmo, a gente faz os encontros, né? A gente gostaria de fazer com mais frequência, mas às vezes a agenda está apertada, né? A gente não consegue fazer, mas a gente mantém os encontros periódicos aí para a gente fazer um exercício sistêmico, para a gente contar dos nossos avanços, dos nossos desafios dentro de uma constelação. É Para assim, rir um pouco, para né, rir um Cris? pouco, Nossa, é delicioso. como a gente ri, gente. Acho que o maior presente da mentoria é o grupo, né, Inês? Com certeza, É o gente, grupo muito que se bom. forma, E não é um grupo grande, né, Cris? Ainda tem essa é um vantagem grupo também, que não pequeno. foi um É. grupo pequeno. Não pode ser grande, porque senão a gente também se perde, né? Porque se a minha ideia é olhar individualmente para cada um, para o processo de cada um, se tiver muita gente, eu não vou dar conta de oferecer aquilo que eu acho que eu preciso, que eu posso oferecer para cada um deles, né? Ah, que linda, Inês, que linda. Eu acho que é isso, amada. Sei lá, tem mais alguma coisa que você acha que poderia estar Não, acho que contribuindo? não. É, assim, se alguém ainda está em dúvida, está querendo participar da mentoria, assim, vá, vá, que é uma experiência, assim, não é porque eu gosto da Cris, que eu amo a Cris, não, mas assim, a Cris é uma pessoa muito comprometedora, assim, se compromete, se assume fazer e realmente faz, né? E por isso que a gente se dá bem, né, Cris? Assim, porque, É, nossa eu senhora, a tô gente é muito muito parecida, parecida, né? né? A gente é muito parecida. Então, vale a pena, né? Ela se envolve mesmo. Eu lembro que ela falava assim, não vou largar vocês, né? Lembra disso, assim, É né? Enquanto verdade. eu achar que vocês não estão, assim, bem confiantes, assim, não vou largar vocês. E realmente foi esse processo, né? A gente até no início ia ser menor, né? Um tempo menor, a gente A gente se estendeu mais um aumentou, pouquinho. É, então tem esse comprometimento mesmo, assim, a Cris é uma pessoa maravilhosa, assim, Ah, que linda, gosto que muito, de linda. coração. Eu também amo você. E assim, muito, muito, muito obrigada, né, por ter vindo aqui, ter superado esse monstrinho aí de fazer uma live. Aí da próxima, eu quero que você me convide para uma live lá no seu perfil, tá? Pra gente Tá conversar bom, também. E gratidão sem fim, viu? Por tudo que você é, por tudo que você representa para mim também, tá? Amo você. obrigada, também, de coração. Obrigada, amada. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer a Inês para a gente conversar um pouquinho, para a gente ver vida real, né? Porque às vezes só fica falando na Cris, mas não, tem gente envolvida aí, tem gente linda igual a Inês e tem muito mais, né? Eu vou trazer as outras meninas também para a gente conversar. Tá bem? Tá bom,
Então tá, amor, obrigada. Beijo. Um beijo, boa noite Na- e até logo mais. Beijão. Tchau, tchau.